CBF sorteou os mandos da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. O jogo de ida vai ser na Neoquímica Arena, dia 12 de outubro, que é feriado. O jogo de ida é aqui. Já a grande decisão ficou para o dia 19 no Maracanã, 19 de outubro no Maracanã. É isso, pessoal. Direto para a nossa enquete do dia, então, quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Foi o Corinthians ou foi o Flamengo? Você vota lá no site gazetesportiva.com. Vamos ouvir a opinião aqui dos nossos comentaristas para, de repente, você formular melhor o que você acha. O que você achou, Chicão? Bom pro Corinthians ou não? Definir no Maracanã. Só uma vergonha. Por quê? Uma vergonha. Esse sorteio tinha bolinha pesada lá, tinha algum trambique que aconteceu. É lógico, antes, eu falei aqui, eu falei no Mesa Redonda, eu não precisa nem ter sorteio. Porque os caras queriam a final no Maracanã, tá na cara. Mas, Chico, você não viu o sorteio? Eu vi o sorteio, para cada lado? mas ali teve um truque qualquer. Porque não é possível. Como é que a final vai ser no Maracanã? Ué, todo mundo só tinha duas opções. Todo mundo já estava falando isso. Chico, todo mundo estava falando isso. Eu andava na rua, os caras, Chico, vai decidir no Maracanã. Eu falei, vai decidir no Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã, Rio de Janeiro, a emissora que transmite, Carioca, e aquelas coisas que todo mundo já sabe. E querem dar o título para o Flamengo. Esse que é o problema. Querem que o Flamengo seja campeão de qualquer jeito. Porque lá na Libertadores todo mundo já sabe que o caldo vai entortar. Porque o Atlético Paranaense é do Felipão, o Atlético Paranaense já ganhou do Flamengo, já sabe. Na Copa do Brasil você acha que o caldo não vai entortar? No caldo, não, o caldo pode até entortar. Mas não podia pôr o segundo jogo lá no Maracanã. Por que não? Na frente de todo mundo. Uma trambicagem dessa. Foi trambique. Isso é trambique. Eu não aceito. Se eu sou dirigente do Corinthians, eu tô lá, eu falo, para! Mas ele tava lá, não tava lá? Tem que ser melhor de 3. Sorteia aí melhor de 3. O Duílio tava lá, Chicão. Mas o Duílio, tava o Duílio, tava o Roberto, tava o VP, tava o Cássio, tava todo mundo. O Duílio é aquela negócio. Eu, diferente do Chico Lang, eu não acredito nessa teoria da conspiração, não vi problema nenhum no sorteio, pelo menos lá, o que a gente assistiu não deu para ver nada de errado. E para mim é uma boa. Eu entendo que é vantagem jogar o primeiro jogo em casa. Em casa, se você não fizer um grande jogo até empatar, tudo bem. Toma uma tem mais um sacudida jogo, lá. Tá tudo aberto. Agora, se você vai jogar o primeiro fora e já toma um pau lá, acabou. Você vem pra cá numa baita responsabilidade, tenta que se abrir todo. Primeiro jogo em casa, qualquer vitória por qualquer placar, tá bom. Um empatezinho, tudo bem, não é o ideal, mas vai pro segundo jogo vivo, aberto. Eu prefiro o primeiro jogo em casa. Então, para mim, o sorteio foi ótimo pro Corinthians. Deixa eu fazer uma pergunta pro amigo, por favor. Vamos lá. Quanto foi o jogo da Libertadores, o primeiro jogo aqui? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. E lá, quanto foi? Não, tudo bem. 1-0. Então, se a gente já sabe, a história está se repetindo, mas aí a questão é o seguinte, Chico. 2-0 é ruim em qualquer campo. Se fosse exatamente ao contrário, fosse 2-0 no Maracanã, dificilmente o Corinthians reverteria na Neoquímica Arena. E teria que se expor, teria que entrar em campo com aquela pressão. Jogando a primeira na Neoquímica Arena, o Corinthians parte do 0-0. Já sabe que parte do 0-0. No Maracanã, a gente não sabe como vai ser. Assim como esse segundo jogo na Libertadores já foi com uma derrota. Então, assim, sai do 0-0 em casa, joga em casa sem aquela pressão de ter que sair que nem um maluco. Faz um resultado e vai ver o que faz semana. O negócio é o Corinthians fazer 2-0 aqui, faz 2-0 aqui e vai pro Maracanã. O Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil. Os 3 títulos, jogou a segunda fora de casa. Vamos falar mais disso. Já tem boas energias, então. Mas não pegou o Flamengo embalado, né? Vamos saber mais sobre o sorteio na Copa do Brasil aí com o Osmar Garrafa, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Garrafa. Traz pra gente o que falaram o Vitor Pereira e o Dorival Júnior. Boa noite, Michele, Salazar, Chico, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Eu só estou ouvindo aqui. E é o assunto, né? Foi melhor o sorteio para o Corinthians, foi ruim, como disse o Chico, foi melhor, como disse o Salazar, as opiniões se dividindo, mas na grande maioria concordando com o Salazar. E eu assino embaixo o que disse o Salazar. O Chico está movido pela emoção, me permita até dar uma opiniãozinha aqui, né? Não posso ficar de fora do assunto todo dia, pô. O Salazar está coberto de razão. O Corinthians joga aqui sem responsabilidade de fazer um número determinado de gols. O Corinthians joga por uma vitória aqui. Caso essa vitória não venha, o empate ainda leva para o Rio de Janeiro. Mas se o Corinthians perder? Se o Corinthians perder é porque não está querendo classificar. E vai decidir jogando a responsabilidade lá no Maracanã.
né? Então, acho que o Salazar está coberto de razão. A torcida corintiana, na sua maioria, também me parece que gostou do sorteio. Mas, claro, se respeita toda a opinião, inclusive a do nosso corintianíssimo Chico Lang. Bom, sorteio definido, dia 12, Arena em Itaquera, primeiro jogo. Ingressos, hein? Ingressos. Já há uma movimentação aí, inclusive teve uma confusão danada. O Salazar e o Silvestre acompanharam aquele jogo lá. Os flamenguistas ocuparam toda a arquibancada atrás do gol corintiano. E aí o que diz o regulamento? O que reza o regulamento? São 10% da carga total de ingressos. Então, Maracanã, aproximadamente 70 mil ingressos, 65 mil ingressos, corintianos lá, 6.500. A 7 mil ingressos, desde que o Duílio não faça nenhum acordo com a diretoria do Flamengo. Se mantiver o regulamento, o Corinthians tem 10% da carga de ingressos e o Flamengo terá os 10% aqui na Arena, cerca de 4.500 a 5 mil ingressos. Então é isso que está meio que pré-definido. Outra coisa, o Duílio lá no Rio de Janeiro, depois do sorteio, também falou a respeito da possibilidade de treino aberto. A Polícia Militar vetou treino aberto no jogo da Libertadores. O Corinthians já trabalha nesse sentido aí também para que possa a torcida, na véspera do jogo, fazer aí uma movimentação, um agrado aos jogadores, né? Criando um clima totalmente favorável. Então, o jogo dia 12 aqui na Arena e o jogo decisivo lá no Maracanã, dia 19. O Salazar falava há pouco aí do Corinthians em relação às decisões da Copa do Brasil. O Corinthians tem 3 Copas do Brasil, ele decidiu e foi campeão as 3 vezes fora de casa. Na tela, hein, diretor? Deu play aí, por gentileza. Em 95, o Corinthians foi campeão com o Grêmio. Aqui em São Paulo, venceu por 2-1 e lá no Olímpico, com o gol do Marcelinho Carioca, o Corinthians foi campeão 1-0. Foi campeão também em 2002 contra o Brasiliense. No Morumbi, 2-1 para o Corinthians e o Corinthians empatou lá no Cerejão, em Taguatinga, em 1-1. E a última conquista do Corinthians em termos de Copa do Brasil, o tricampeonato veio em 2009, com o Ronaldo em campo, contra o Internacional de Porto Alegre. Primeiro jogo no Pacaembu, vitória do Corinthians por 2-0 e o Corinthians acabou empatando lá no sul do país por 2-2. Esse é um bom sinal. A torcida vai se apegando a tudo. Quer ver também no que a torcida se apega? Que o Maracanã é da Fiel, Michele. Na tela, diretor. O Corinthians foi decidir a final, uma vaga para a decisão do Campeonato Brasileiro de 76. Teve a invasão no Maracanã. A torcida do Corinthians dividiu o Maracanã com a torcida do Fluminense. Foram 140 mil torcedores naquela partida. Tínhamos lá mais de 70 mil corintianos. Resultado do jogo, 1-1 no tempo normal, gol do Pintinho para o Fluminense, gol do Russo, beijinho doce de puxeta, meia bicicleta para o Corinthians. Na decisão por pênaltis, Tobias fez boas defesas, o Zé Maria bateu o pênalti que decidiu o Corinthians eliminou o Fluminense lá dentro do Maracanã, foi a decisão do campeonato, o Corinthians venceu na oportunidade nos pênaltis por 4-1. E no Mundial, né, o Corinthians foi campeão no Maracanã contra o Vasco, outro carioca, contra o Vasco, 0-0 no tempo normal, 4-3 nas penalidades, com o Dida brilhando. Agora falta o Flamengo, Chico. Calma, falta o Flamengo tomar uma bordoada do Corinthians no Maracanã. Vai que é na Copa do Brasil, né? Mas a Michele falou aí na abertura que os técnicos hoje lá no evento da CBF se manifestaram a esse respeito. Vamos ouvir aí, estava lá o Cássio, estava lá também o Vitor Pereira, o Dorival Júnior, o Diego. Vamos ouvir o que os técnicos falaram a respeito do sorteio. Parece que ninguém quis se comprometer, não. Vamos acompanhar. 2 grandes jogos que valorizem o futebol brasileiro, que sejam jogos competitivos, que sejam decididos de facto pelos protagonistas, que são os jogadores, e vamos à luta, não é? Vamos à luta. Ninguém sabe o que será bom ou não. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das 2 equipes. São 2 equipes grandes que farão 2 clássicos com certeza maravilhosos. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo, que seja definido pela competência de cada uma delas e que tenhamos também nós, né, a responsabilidade de fazermos 2 grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão com certeza assistindo 2 jogos de altíssimo nível. Eu acho que essa é a expectativa que fica e vamos, com certeza, trabalharmos para que tudo isso se torne realidade.
Bom, daqui a pouco eu volto então, Michele, com a palavra do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falando sobre a permanência, a renovação de contrato do técnico Vitor Pereira e da preparação do time, com uma boa notícia, Michele. Obrigada, Osmar Garrafa. Bom, ali na postura do Vitor Pereira e do Dorival Júnior, a gente viu que o Dorival está de braços cruzados, né? E pela linguagem corporal, tá? O que é? Dá a impressão... O Vitor Pereira. O Vitor Pereira, eu falei o quê? Perna cruzada. E perna cruzada. O Vitor Pereira de braço e perna cruzada. Então, quer dizer, ele tá resistente, significa ó, que ele tá desconfortável, ele não está aberto àquilo. Ele não tá... Bom, uma coisa ele não tá confortável com a situação. Agora... Tem uma coisa interessante que eu queria acrescentar do que o Garrafa trouxe sobre os ingressos. O regulamento da Copa do Brasil, ele é diferente do que aconteceu na Libertadores. Na Libertadores são números absolutos. É uma postura defensiva, tô me lembrando aqui, tá na defesa, isso, sabe? Tá na defesa. Tá aqui, ó, se Tá protegendo. na defesa. Mas fala dos ingressos. Que Fala. Dos ingressos, só para tá explicar... todo mundo correndo atrás. Doutor Luiz quer que fala sobre os ingressos, ele é pediatra, ele falou, não pode fazer, viu, Chicão? O que aconteceu na Libertadores. Exatamente, eles não vão fazer não isso, vai aquela acontecer, burrada, porque na né? Libertadores o regulamento é o seguinte, números absolutos. Se uma torcida ganhou 4 mil ingressos como visitante, a outra vai ganhar 4 mil. Não interessa o tamanho do estádio. Não pode. Desta vez é proporcional ao tamanho do estádio, é uma porcentagem. O regulamento, como disse bem o Garrafa ali, prevê que na final o visitante receba até, no máximo então, 10% da carga do estádio. Vai, fiel! Informação de bastidor. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vai ser quanto? As diretorias de Corinthians e Flamengo vão se reunir e vão fechar um número. Qual vai ser a porcentagem? A informação que eu tenho é que de jeito nenhum vai ser 10%. E a tendência é que seja igual na semifinal, como foi Corinthians e Fluminense, 6%. Essa é a tendência, é isso que deve acontecer, Chico. E sobre o treino aberto, que ele citou, deve acontecer antes do segundo jogo, e aí eu só torço para o Corinthians contratar segurança e não chamar a Polícia Militar. Porque na última vez que fizeram o treino aberto, chamaram a Polícia Militar. E aí a Polícia Militar, com ela lá dentro, não pode sinalizador, não pode bandeira, não pode nada, num treino festivo, sem time adversário, aí a festa perde o sentido. Concordo com você nesse aspecto. A torcida do Corinthians agora é mais importante que qualquer outra coisa, né? O pessoal só dá importância para a torcida na hora de votar, né? Que precisa de voto. Não estou falando nem de eleição municipal, estadual, federal. Eu estou falando de eleição do clube. Só lembro da torcida quando querem se eleger lá dentro. Aí abre porta para todo mundo conselheiro, todo mundo trata bem, é chapa não sei o quê, chapa não sei o que lá. E aí fica aquele negócio. Tem que dar importância sim para as torcidas uniformizadas, que elas carregam o clube nas costas. Essa é a grande razão, né? Politicamente falando, politicamente dentro do futebol. E outra coisa, eu achei que vai ser uma bobagem esse acordo. Devia prevalecer o regulamento, que 10% de 80 mil pessoas, faz um cálculo aí, eu não sou bom de matemática. 8 mil? Dá 8 mil. Dá o dobro, né, do que daria para o Flamengo aqui. Mas é proporcional, Chico. Eles ficariam quase atrás do gol, quase tudo ali. Então, mas aí que tá. E a torcida do Corinthians do Maracanã fica lá no telhado do Maracanã. Então. Aqui na Neoquímica Arena, os caras ficam aqui no campo. Mas por que eles dão esse lugar privilegiado? Porque não tem outro, Bia. É o estádio, a arquitetura do estádio é essa. Uma das razões, né? uma das razões que o Duílio quer aumentar o estádio é exatamente isso. Né? Para botar mais gente atrás do gol. Na lateral. Exatamente, aí joga uma na torcida lateral atrás é o do ingresso gol mais caro. Lá no fundo, no canto. Iria botar lá do helicóptero. E a finalíssima, 19/10, hein? 1910, quando o Corinthians foi fundado. Quem acredita em numerologia? Eu acredito, hein? Eu acredito super em numerologia. Bom, e agora? Tem que acreditar em tudo, né? Até em Saci Pererê.